Boa noite para você que está nos acompanhando no Facebook da Rádio Teia. Hoje, dia 8 de junho de 2017, está começando o Além das Quatro Linhas, que hoje a gente vai debater Atlético e Fluminense, Coritiba e Palmeiras, que foi ontem, o Verdão fazendo uma das melhores campanhas aí no Campeonato Brasileiro, e o Paraná também, que empatou com o Londrina. Então já vamos apresentar aqui a bancada. Gabriel Belo, tudo bem? Boa noite, Marcos. Boa noite, Adrian. Hashtag Coxa quase líder, né? Coxa quase chegou lá ontem, foi líder por um tempinho até a vitória do Corinthians, mas faz uma grande campanha. Adrian Wozniak, tudo bem? Tudo bem? Vamos começar com o programa logo. Então, vamos começar. Então, já pode soltar o VT dos gols do Atlético pra gente debater? Pode ser? Vamos? Do Atlético. Então, vamos lá. O que vocês acharam da partida do Furacão? O Atlético fez um bom jogo, assim, principalmente no primeiro tempo. A equipe começou bem preparada. Até esse primeiro gol, o gol do Atlético, é um gol bonito de você ver, porque é uma jogada bem trabalhada. O Lúcio dá um passe cirúrgico ali pelo meio. Um grande passe do Lúcio Gonzalez, que está ganhando muita importância no time, né? E foi um lance que o Atlético ficou ali uns 2 minutos rodando a bola até chegar naquele momento, que mostra bem da característica do Eduardo Batista. E o gol do Fluminense, né? Que nível bola aérea. O Atlético levando muitos gols em bola alta, né? Ali o Coutinho tentando um chute. E o lance mais polêmico da partida, esse daí, do voleio do lateral Renato no zagueiro Wanderson, que acabou tirando o jogador do Atlético da partida, né? Ao meu ver, ele poderia muito bem ter sido expulso, porque quem foi realmente prejudicado foi o Atlético, né? Então, não sei vocês, mas... Ficou claro que não foi um lance de intenção, né? Mas ao mesmo tempo foi um lance de muita imprudência e que tirou um jogador do Atlético do jogo. Então acho que pela justiça talvez cabia um cartão vermelho. Sim, com certeza. E aí o grande lance da partida depois, né, do Atlético, que perdeu a chance com o Nicão. Vamos apresentar aqui o Guilherme Coimbra, que chegou um pouquinho atrasado, tudo bem? Tranquilo, tudo certo. Tranquilo, estamos aí. E o Atlético começa um pouco mal o campeonato, mas tem totais condições de conseguir melhorar a sua campanha. E queria saber de vocês, o que vocês acham desse jogo do Atlético especificamente? Bom, acho que ainda é cedo pra gente projetar qualquer coisa no campeonato, né? O Atlético conseguiu um ponto muito importante lá porque não empatou com qualquer equipe, né? O Fluminense estava jogando muito bem. É começo de campeonato, esse pontinho pode ter certeza que vai ser muito importante para o Furacão lá na frente. O Atlético novamente nesse fantasma da bola aérea, né? Hoje saiu um dado muito interessante que foi do Fernando Freire, que é um jornalista do Globoesporte.com, que o Atlético tomou 88% dos seus gols ou pelo lado esquerdo ou com bola aérea. Isso mostra que é uma deficiência muito grave esse ano. E o Eduardo chegou agora, claro, vai ter muito trabalho pela frente, mas a princípio não conseguiu corrigir isso ainda. Até a decisão do Campeonato Paranaense, o Atlético, se não me engano, de 28 gols que havia tomado, eram 18 originados em bolas aéreas. Então, bola cruzada na área tem sido um tormento para o Atlético durante essa temporada. Mais uma vez, o Atlético apresenta um bom primeiro tempo, mas deixa muito a desejar no segundo tempo. A segunda etapa do Atlético, o Eduardo Batista justificou com uma questão física dos jogadores, até pela sequência de jogos, foram 4 jogos em 9 dias, se não me engano, se me corrija se estiver errado. Mas o Atlético deixou a desejar, fez um bom primeiro tempo, inclusive saiu na frente com o gol do Palo, e na segunda etapa até teve a chance de matar o jogo, mas o Fluminense foi melhor nesse segundo tempo. Só comentar rapidinho, que eu cheguei aqui e estava na metade, acho que o lance do Renato obviamente não foi por querer, isso aí chega até a ser covarde da nossa parte achar que seria por querer acertar uma bicicleta daquele jeito na cara do Wanderson. Mas é um lance que, como, né, até pela questão de ir acertar a bola, é um lance para cartão amarelo. Mas ele foi imprudente e eu acho que não seria justo o Atlético ficar com um jogador a menos e o Fluminense sair por cima nessa vantagem. Então eu acho que cabia muito bem o cartão vermelho nesse lance, toda a questão da justiça. Eu concordo plenamente, eu concordo plenamente com você, até o Renato se desculpou depois, não é um lance que ele quis fazer aquilo. Mas
se você analisar, faltou um pouco de experiência dele. Ele estava cercado de jogadores do Atlético, era um lance perigoso. E no fim das contas, o cartão amarelo fica barato porque o Atlético joga 20 minutos com um jogador a menos. Né? E foi curioso que mesmo com um cara a menos, com um jogador a mais no caso do Fluminense, foi um time que não conseguiu criar, né? Uma equipe que jogou muita bola na área, que tentou jogar tudo, que foi tudo pela lateral, o time não conseguia construir o jogo. E o Atlético se manteve até tranquilo, o que foi incrível aí no final do jogo, e teve a melhor chance. Foi naquele lance que o Coutinho passa um pouco do ponto aí naquele passo de contra-ataque, e o Nicão ele tem calma na hora de dar o drible, mas depois na hora de concluir a jogada ele isola. Deu a impressão que ele queria colocar o goleiro para dentro do gol. Exatamente. Também. Ele corta para a direita e o Atlético não fez uma má partida. O Atlético jogou um bom futebol, na medida do possível, na medida do cansaço também, que o Eduardo Batista também colocou, que a gente, querendo ou não, isso afeta os times de modo geral, vários técnicos estão reclamando disso. Mas o Atlético foi bem, o Atlético consegue um ponto que eu julgo ser importante, porque se você for analisar só o jogo, que era o Fluminense fora de casa, é um ponto importante. Vocês têm alguma coisa a acrescentar sobre isso? Só da questão do Eduardo, eu acho que lógico, a questão física ela é um problema, o nosso calendário ele é muito apertado, apesar de que algumas coisas eu ainda discordo, porque você vê na Europa clubes que jogam na terça e na sexta e depois no domingo e daí depois na quarta, tudo com o mesmo elenco, só que lógico, chega a ser incoerente que a gente cobre essa questão, até pela questão da estrutura, que a gente cobre que isso tenha mais. Na Europa, os caras têm recuperação de primeiro mundo, medicina de primeiro mundo, fisiologia de primeiro mundo, então, obviamente, que a recuperação dos atletas, com atletas de alto nível, de alto rendimento, a coisa é uma questão física, uma questão da ciência, a ciência vai explicar isso. Mas, o que o Eduardo Batista não pode começar a fazer, que eu já vi que ele está começando a fazer, é herdar o discurso do Autori. Ele já começa a herdar o discurso do Autori de tudo querer justificar a questão do calendário. Ele atacou 3, 4 vezes o calendário na coletiva. Perguntaram para ele do chute na cara do Wanderson, ele colocou a culpa no calendário. Então assim, o Eduardo Batista ele tem que começar a medir o futebol do Atlético. Não comece a querer culpar o calendário. Até porque ontem foi perguntado para o Cuca, após a derrota do Palmeiras para o Coritiba no Couto Pereira, se o desgaste tinha alguma coisa a ver com esse péssimo rendimento. O Cuca falou assim, não, meu time tem elenco para aguentar esse calendário apertado e está perdendo porque não está jogando bola mesmo. Então, assim, tem isso. E o Atlético tem um problema de elenco muito forte. Foi um time que recompôs o seu elenco esse ano, teve muitos reforços, mas com esse novo esquema do Batista, é um time que tem poucas opções. Principalmente no caso do Lúcio e do Rosseto, que são os dois interiores ali, eles têm pouca gente para entrar no lugar deles e manter o esquema. Então, sempre que ele for mexer agora, ele vai ter que mudar o esquema. Então, é claro que é difícil você cobrar por reforços, cobrar por novos jogadores a essa altura do ano, né? Mas o Batista vai ter que se virar também com o elenco limitado para trabalhar com o esquema que ele gosta. Então, ele é um cara que muda bastante na ponta, ele teve 3, 4 esquemas durante o ano e vai ter que se virar. Vamos ver aí o restante de competição, né? Tem muito campeonato pela frente. E 3 competições também, né? E 3 competições, tem isso. Mas um outro time da capital aqui, o Curitiba, tá jogando um bolão, né? Vamos rodar os gols aí, os lances do jogo do Coxa e Palmeiras. O Curitiba que fez mais um bom resultado, um dos melhores inícios de competição aí de Campeonato Brasileiro do Coxa nos últimos anos. Desde 1975 não tinha um início igual no Campeonato Brasileiro, então o Curitiba tomou uma pressãozinha no começo ontem no Palmeiras, mas tomou. O Palmeiras no primeiro tempo conseguiu jogar. Eu analisei o jogo como o Curitiba um pouquinho nervoso e o Palmeiras aproveitando os contra-ataques, sendo um pouco mais reativo, né? Mas a partir do momento que volta para o segundo tempo, o Palmeiras volta muito abaixo e o Curitiba consegue fazer o futebol que a gente está acostumado a ver o Curitiba fazendo aí nesse início de brasileiro. E sempre no segundo tempo, né? O Curitiba já... O inverso do Atlético. Exatamente, o inverso do Atlético. Sempre no segundo tempo. E tem uma surpresa no time do Coxa, que é esse cara que bateu a falta, o Thiago Real, né? Ele chegou muito questionado e até ganhou a posição de titular após o Atletiba, que ele entrou muito bem no lugar do Thomas Bastos. E aí o gol, né? Gol que o Fernando Praz vai terrivelmente no lance. Saiu muito mal. Na verdade, a defesa foi uma falha conjunta, né? Da defesa palmeirense. Ó.
um deixou pro outro, o outro deixou pro um, como diria aquela velha frase, e aí o Fernando Praz também saiu muito mal do gol. O toque do Gauss e Dani, né? Como o pessoal tá falando, é muito bonito, mas o espaço que o Praz dá é absurdo. E vale ressaltar uma coisa, é a importância de um jogador que chegou com uma desconfiança tremenda no clube, a importância que ele está ganhando no Coritiba, né? Ele é bom defensivamente, ele é bom na marcação, ele é bom na transição, ele é bom na armação, e ontem ele mostrou pela primeira vez que ele é bom na chegada ao ataque também, com categoria, com calma, com frieza. É um jogador muito interessante, que chegou com uma desconfiança no Coritiba, né? Todo mundo desconfiava. É uma aposta. Um cara que veio do CRB, então um cara chega do CRB, muitos torcedores falaram, um cara tá contratando um cara do CRB, vemos mais um ano brigando para não cair, e aí tá se tornando uma peça importantíssima do Coritiba, e talvez um dos jogadores a se chamar a atenção, a se olhar para a próxima temporada. Agora o Coritiba tem que ficar atento, né? Tem até o dia 4 de outubro para exercer o seu poder de compra. Se não exercê-lo, o Galzidani, como está sendo carinhosamente chamado pela torcida, pode assinar um pré-contrato com outro clube, e vai ter time do Rio, vai ter time de São Paulo, vai ter time de Minas, vai ter time do Rio Grande do Sul de olho nesse cara. Joga muita bola, e o interessante é a torcida Coxa Branca, que manda mensagens para perguntar se o Galdesani está agasalhado, se ele está bem. Isso que é importante. Hoje o Coritiba atingiu, né, a marca de 20 mil. Para renovar com ele e com o Márcio, 25 mil a meta, né? Aí agora é ver se a torcida do Coritiba vai corresponder ou não. Eu não sei se vocês concordam, mas já pegando o gancho, falando um pouco do Galdesani, um pouco desse Coritiba que está muito bem nesse começo de ano. Vocês acreditam que o Galdesani seja o termômetro ali ao lado do Kleber, o grande jogador desse time do Coritiba, né, pelo menos nesse começo de ano? O termômetro eu creio que sim, porque a bola passa muito por ele, né? E ele tem um papel tático importante nesse time do Coxa, que é de estar fazendo essa ligação, e ele também é um cara que é inteligente na marcação. O Coxa tem outro volante que é muito talentoso, que é o Alan Santos, mas ele tem muitos problemas físicos. E então é importante que o Coxa mantenha o Matheus Galdesani, porque entre os jogadores ali mais talentosos de meio, ele é o único que tem uma estabilidade física, e também vai aparecendo como um cara que é um termômetro, porque ele se adaptou rápido e está jogando muito bem. Um cara que, lógico, acho que concordo muito com o que o Belo falou, até porque ele ressaltou aquele ponto de que ele é bom na marcação, ele é bom na armação, ele é bom na transição, ele é bom na chegada ao ataque. Ele é o cara que ele consegue organizar aquele setor de meio campo, e que não permite que sinta a falta do Alan Santos quando ele está com problema físico e não joga, e que também não sinta a falta do Anderson, que não vem jogando, está com uma lesão na coxa. Então, sim, o Galdesani tem muito essa questão do termômetro, mas eu acho que o ponto principal é que o Pachequinho conseguiu formar um grupo. Exatamente. A união do Coritiba é o coletivo, porque hoje, se o Kleber não jogar, hoje o ataque do Coritiba ainda consegue atuar sem o Kleber. Apesar de que o Kleber não está rendendo aquilo que se espera de um atacante, mas hoje os atacantes do Coritiba com o Pachequinho exercem uma função de marcação muito importante na defesa adversária. O meio campo do Coritiba, os dois volantes, os dois meias de ligação, que faz ali também muito com o Thiago Real, é um time que ganha esse contexto no grupo. E eu acho muito interessante nesse Coritiba do Pachequinho, que não é um time covarde, né? Não é aquele time que faz 1-0 e fecha o ferrolho. Exatamente, era isso que eu ia tocar nesse assunto. O time do Coritiba é um time, além de corajoso, é um time que está se mostrando muito entregue às partidas. Ontem você via a Henrique Almeida vindo na lateral, quase que junto com o William Matheus dando carrinho. O William Matheus, outro grande jogador, está jogando muito, vem jogando muito. Ontem acho que foi só coroou as atuações dele, e eu acho que o Coritiba pode dar liga ao longo do campeonato, se mantiver essa postura e fizer os resultados em casa, principalmente, que o Atlético já provou isso ano passado, que se você faz os resultados em casa, você consegue alguma coisa a mais na competição. Então eu vejo que o Coritiba tem condições de brigar ali em cima, se continuar mantendo esse estilo de jogo. Vocês concordam comigo? Pode falar. Não, e tem isso de você conseguir extrair o máximo do elenco, né? Porque o próprio William Matheus foi um cara que não deu certo no Fluminense, no Palmeiras. O Henrique Almeida teve uma passagem ruim pelo Grêmio, só voltou a jogar bem agora que voltou pro Coxa. Então são jogadores que já criam
identificação com o Coxa e que se sentem à vontade aqui. Não são grandes jogadores, mas são jogadores que aqui estão conseguindo render o máximo. Só antes de passar a palavra para o Adrian, a gente tocou muito nesse assunto do Matheus Galdesani. A gente esqueceu de um ponto importante, que foi inclusive o autor daquele lançamento lindo pro Galdesani no gol do Coxa. O Márcio, que bola tá jogando o Márcio. Um zagueiro seguro, um zagueiro com classe. É um zagueiro que ele não tem medo de driblar o goleiro atrás dele ali, porque ele tem aquela frieza, aquela categoria, ele não faz loucura. Ele sabe quando é para dar chutão, mas ele também sabe quando é para colocar no chão, cortar o atacante e sair jogando. Interessantíssimo esse jogador, inclusive um jogador da Atibaia também, o Coritiba tá nessa questão da proposta de sócios para adquiri-lo em definitivo. E é um jogador que o Alisson Maia que se cuide. Se lesionou, lógico, questão física, não tem o que falar, mas eu acho que o Alisson Maia não volta ao time titular não. O Marcos está jogando muita bola no Coritiba. E dá até pra gente pensar assim, né? Se sair um zagueiro, tem outra altura, né? Coisa que a gente antes não tinha muito no Coritiba. E o Coritiba perdeu um zagueiro, né? Perdeu o Juninho. E não tá, pelo menos agora, não tá sentindo muita falta. Coisa que a gente não via nos outros anos. A gente que gosta de acompanhar o nosso futebol, não estamos acostumados com esse elenco do Coritiba, né? Jogando bem. Os elencos do Coritiba nos últimos anos não apresentaram futebol de encher os olhos. Agora estão jogando redondinho, uma coisa que a gente não via faz tempo. Com certeza. Mas, então, vamos agora ao Paraná Clube. O Paraná Clube que empatou com o Londrina, mais um jogo entre Paraná e Londrina, mais um a um, né? O Paraná começa essa Série B aí com alguns tropeços, alguns resultados que a gente espera na Vila Capanema, mas alguns tropeços, como eu disse, contra o Paysandu, por exemplo, um empate na Vila Capanema. Queria que vocês comentassem um pouco sobre a atuação do Paraná aí nesse começo de ano. Para quem esteve no Twitter ontem, teve muita diversão, né? Porque Paraná e Londrina, né? O social media do Paraná é loucaço, né? Começou a provocar, daí o Londrina depois foi lá e provocou também, mas é legal, né? Criou um clima de rivalidade através dessa rede social. Entra ano, sai ano, muda treinador, muda modelo de jogo. O Paraná esse ano tem uma filosofia diferente, mas uma coisa não muda: o Paraná continua vacilando na faixa dos últimos 10 minutos de jogo. É impressionante. Contra o Juventude levou gol nos acréscimos, contra o Londrina novamente levou gol nos acréscimos, e com isso lá se vão 3 pontos do Paraná, aliás 4 pontos, né? Não, 3 pontos, estava empatando com o Juventude, perde 1 ponto, depois perde 2 pontos contra o Londrina. O Paraná novamente perdendo esses pontos bestas, que são coisas que sofre lá na frente. Exatamente. Sofrimento desnecessário lá na frente. Seja para escapar do rebaixamento, que eu acredito que não vai ser essa história, esse contexto nesse ano, seja para brigar pelo acesso. Um time que quer subir não pode bobear dessa forma, mesmo jogando fora de casa. O Paraná Clube perde de ganhar do Londrina e agora vai ter que fazer resultado contra o Guarani em Curitiba, porque se não vencer na Vila Capanema, a batata do senhor Christian Souza já começa a assar. Já chega ali nos 38, 40 graus ali, daqui a pouquinho, rapaz, a água vai entrar em ebulição e acabou a conversa. Bom, eu também queria levantar uma questão aqui para vocês. A saída do Alex Santana, ao meu ver, era um jogador fundamental no esquema do Paraná, dava uma saída de bola, era um jogador que tem um chute de média a longa distância muito bom, e ele sai e entra Gabriel Dias e Johnny, que são jogadores, ao meu ver, com uma característica de jogo não muito parecida com a do Alex Santana. Então a função fica um pouquinho diferente. Queria que vocês analisassem isso, essa saída do Alex Santana aí pro Internacional. Acho que o Alex era o termômetro do time do Paraná. Porque ele fazia bem essa saída de bola, tinha uma chegada boa, fez gols durante o Campeonato Paranaense. Sai para um centro maior, né? Porque acaba sendo uma consequência, mas enfim, daquele tipo de jogador que o Paraná acha de forma rara. O Paraná é um time que contrata muitos jogadores desconhecidos, entre aspas, e que nem todos dão certo, né? E, enfim, quando deu certo um agora acabou saindo. Mas o Paraná vai ter que se virar agora com o que tem no elenco. Estamos vendo aí o gol do Arthur, que empatou a partida aí no finalzinho.
Adriano, o que você acha desse time do Paraná? Acha que vai dar para subir? Acha que tem um elenco qualificado para o acesso esse ano? Então, vai ter que contratar mais, né? Agora perdemos o Alex Santana, então precisa de mais jogador. Eu penso assim, o Paraná não é a primeira vez que sofre com perda de elenco, né? É uma coisa, já é uma rotina para o Paraná isso. Então tem que ainda buscar mais jogadores, não sei, aproveitar a base, o Paraná tem uma base forte, pegar alguém da base para suprir essa carência, né? No meio campo ali, né, que o Paraná perdeu o jogador. Mas dá para subir sim, cara. O Paraná esse ano tá jogando diferente, acho que levando o jogo para Vila consegue uma boa vitória por cima do Guarani. Esse é o caminho do tricolor, né? A gente tem a tabela da Série B agora, se pudesse colocar aí na tela pra gente ver como que tá a situação aí do Paraná e da Série B. Juventude é o líder com 11 pontos na competição, Paysandu segundo colocado, vem fazendo alguns bons resultados o Paysandu, com 10 pontos. Guarani em terceiro com 9, o Guarani se recuperando, né, voltando à Série B, veio de uma Série C de um longo tempo, né, fora das divisões de elite aí do Campeonato Brasileiro, e o Santa Cruz fechando o G4, né, hoje esses times estariam na Série A. Vale ressaltar, são 3 times tradicionais do futebol brasileiro, de Juventude, Guarani e Santa Cruz, que passaram pela 4ª divisão. Eu ia falar 4. O próprio Paysandu, campeão da Copa dos Campeões, mas são 3 ali times que da elite foram para a 4ª divisão e souberam se reerguer. E o Paysandu que ficou no quadro já por 2 anos, né? Vamos ver se agora vai. Bom, se pudesse voltar ali, Vitor. Isso, muito obrigado. Em 14º o Paraná com 6 pontos, né? Ali apenas um pontinho da ZR. E o Londrina com 5 pontos, um pontinho a menos que o Paraná, também empatado com o Goiás. O Londrina que tem um gol a mais que o Goiás. Passa o Goiás nos gols pró. Goiás 5, Luverdense 3, Náutico 2 e o Criciúma com apenas um pontinho na tabela. O Paraná que... Vamos às análises dolorosas. O Paraná, primeira partida, um empate fora de casa contra o ABC de Natal. Acho que até a gente não vamos ficar tocando nessa ferida, porque acho que até não é válido. Na segunda rodada, o Paraná teve um jogo adiantado contra o Goiás, venceu na Vila Capanema, somou seus 3 primeiros pontos na Série B. Ali já estava com 4 pontos garantidos na competição. Depois empata com o Paysandu num jogo que o Paysandu vem num terror desgraçado para Curitiba. Mas para mim é o grande resultado ruim do Paraná nessa temporada. Sim. O Paysandu marcou bem. Sim, o Paysandu pode estar lá em cima nesse momento, mas você não pode se permitir perder pontos para o Paysandu em casa. Para times com todo respeito ao Paysandu, mas se o Paraná realmente quiser subir, tem que fazer esses pontos em casa. Ali já foram 2 pontos. Você levar em consideração, o Paraná pouco criou, mas até teve chance de gol, se não me engano, uma bola na trave. Então assim, ali o Paraná perde 2 pontos. Jogo seguinte, Paraná na quarta rodada da Série B, foi o jogo que o Paraná perdeu para o Juventude. Sim. O Paraná vai lá e perde para o Juventude, num jogo em que sai na frente, leva um gol contra, uma fatalidade em seguida, e depois duas falhas defensivas. O primeiro um gol contra, o segundo uma bobeira da defesa do Paraná. Ali não vamos nem bater no mérito de uma vitória fora de casa, até porque é um jogo difícil jogar contra o Juventude, líder da Série B, vale ressaltar, mas aquele lance no último minuto crucial, mais 2 pontos perdidos para o Paraná na competição. E aí contra o Londrina, o Paraná deixa de ganhar mais 2 pontos. São 6 pontos. Hoje o Paraná com 12 seria líder da Série B. Então, sinal de alerta, ligado para o Paraná Clube. E uma coisa só para a gente ressaltar na série B, já foram 5 rodadas. Temos um G4 e não temos o Internacional no G4. Né? Exatamente, isso é um bom ponto. A que se deve essa situação do Inter? Foi a um trabalho ruim do Zago, né? Mais um, né? Mais um trabalho. Eu não entendi até hoje por que o Inter contratou o Zago. Mas agora com o Guto tem uma expectativa que melhore, né? O Guto, né? Que é carinhosamente chamado de Gordiola, tem um fetiche, né? Por Série B, não só pode. Subiu com o Bahia, quer dizer, ele estava na Chape, ele voltou pro Bahia, pra Série B, subiu com o Bahia e agora voltou pro Inter. Né? Ele é o único técnico do mundo, acho, que consegue ganhar mais caindo de divisão. Exatamente. Porque ele vai ganhando mais pro Bahia, agora vai ganhando mais pro Internacional.
muito engraçado. Mas o Inter já consegue uma vitória importante fora de casa, né, contra o Figueirense, que é um adversário de bom nível aí para a Série B. Então, a tendência é que esteja logo naquela primeira tela. Acho que naturalmente o Inter vai... Acho que o Internacional subir e ser campeão da Série B é uma questão que eu acho que nem vale a dia. É uma questão que com certeza vai acontecer. Ser campeão na Série B não é aquele 100% de certeza. Né? Acontece, tem acidente de percurso, mas pela questão de investimento, questão de até mesmo preço de elenco, quanto o Internacional recebe de cotas, é um desastre se o Internacional não subir, principalmente se não for campeão da Série B de 2017. Acho que não tem nem como imaginar isso acontecendo. É um caso até bem diferente. É o mínimo. É o mínimo para se valer investimento. É um caso até bem diferente do Vasco. Se você olhar o Vasco, o elenco que tinha no passado, enfim, o Inter tem muito mais condição, né, de subir como campeão e deve fazer isso para dar uma resposta, né, aí para sua torcida. Então agora vamos ver a tabela da Série A, né? Vamos ver como os times aqui de Curitiba estão na Série A do Campeonato Brasileiro. Olha o Curitiba aí em segundo lugar. Quase líder. Corinthians líder com 13, que ontem fez uma ótima partida contra o Vasco. Ele levou um susto nos primeiros minutos do segundo tempo, mas conseguiu se recuperar, fez 5-2 no Vasco. O primeiro gol do Corinthians do Vasco foi uma obra de arte. E o Carille ajeitando muito bem esse time. O Corinthians, eu acredito que aparece aí figurando ao título esse ano e vai buscar com certeza absoluta. Ele está aproveitando que os rivais estão jogando outras competições, né? Também tem isso. Curitiba em segundo com 12 pontos. Curitiba fazendo uma grande campanha. A Chapecoense fazendo uma recuperação aí depois daquela tragédia. Com 10 pontos em terceiro lugar no campeonato. Joga hoje contra o Grêmio. Amanhã contra o Grêmio. No caso da questão do aeroporto. Da questão do aeroporto, exatamente. Joga amanhã contra o Grêmio lá em Chapecó. Jogaço. E o Fluminense em quarto. É hoje mesmo, hoje tá quinta-feira, tá achando que era desculpa. Nos confundimos aqui. E o Fluminense aí pra você que ainda tá na quarta-feira. Com 10 pontos, e também o Fluminense que não conseguiu o resultado em cima do Atlético, mas o Atlético também jogou muito bem e fez por merecer o empate, até um pouquinho de sorte a mais, né? Pode virar isso. Avaí em 17º com 4 pontos, o Atlético com 2 pontos ali em 18º, incomoda a situação atleticana, né? É meio complicado, mas o campeonato está só no começo, vale ressaltar isso. Vitória com apenas 1 ponto em 19º, e o Atlético Goianiense, que para mim pode cravar, já está rebaixado, 0 pontos na última colocação. Fraquíssimo time, né? Fraquíssimo o time do Atlético Goianiense. O Atlético tem que chamou o rebaixamento nos últimos anos. Maldade. O Atlético tem que evitar ao máximo nesse momento olhar para a tabela. Porque é um time que está melhorando dentro de campo, mas se você for se apegar ali a posição na tabela, vai dar um grande desânimo. Então é um time que está em progresso, que não está conseguindo fazer os gols que deveria fazer, mas as perspectivas são boas, ao meu ver. Mas o mesmo vale para o Curitiba. O Curitiba pode olhar para a tabela, pode ficar empolgado com a situação, até deve ficar empolgado com a sua situação de tabela, mas não pode deixar o futebol cair, né? Tem que continuar jogando o mesmo futebol, na minha opinião. Cada jogo é um jogo, né? Aquela história. Como diria o Pachequinho, o pensamento dele é jogar jogo, e é assim que a equipe vem jogando. Eu acho que a grande lição aí fica pro Atlético é essa, do jogo a jogo. E só que o Atlético tem aquele sinal de alerta, tá disputando 3 competições, né? Eu acho que você começar a cair o nível, acaba indo ali até uma quarta semifinal a Copa do Brasil já tá, mas na Libertadores, até umas quartas semifinais. Copa do Brasil, quando você olha, já passaram-se 15, 16 rodadas, um turno do Campeonato Brasileiro, você tá lá embaixo. E aí a corda no pescoço complica. Realmente, o Atlético não pode deixar o Campeonato Brasileiro de lado. Mas, visto isso, chegamos ao final de mais um Além das Quatro Linhas. Guilherme Coimbra, espero ter substituído com maestria. Digo mesmo. Gabriel Vela. Um abraço, Marcos. Adrian. Valeu, Marcos. Então, segunda-feira no rádio, às 6h30, tem o programa. E fiquem ligados nas nossas redes sociais aí, qualquer coisa a gente postará. Um grande abraço para todos e até logo.